Pessoal, vamos fazer o joguinho aqui de matemática do zero, tá? Incluindo aquelas partes que eu tinha pedido para vocês. A gente precisa gerar números aleatórios, gerar uma operação aleatória, pedir para o usuário digitar o resultado, verificar se o resultado está correto. Se o resultado for errado, remover uma vida. Se o resultado for certo, adicionar 5 pontos. Aumentar a dificuldade a cada 20 pontos. No Game Over, perguntar se ele quer jogar novamente. Ó, aqui, ó, tem uma nova coisa que foi adicionada. Então vamos lá. Como ele tem uma quantidade de vidas, né? Tá falando aqui remover uma vida, então é porque ele tem vidas. Ele tem 3 vidas no total. Então vamos colocar aqui vidas igual a 3. Tá? Criamos a primeira variável. A segunda variável vai ser a variável dos pontos. Que vai começar com 0. Ele começa sem nenhum ponto, ele começa zerado. A dificuldade também aumenta com o passar do tempo. Então a gente vai precisar alterar o número que a gente gera. A gente gera um número entre o intervalo 0 e 10, 0 e 20, 20 e 30. Então a gente vai criar duas variáveis aqui. Uma máximo, que vai ser o intervalo máximo que a gente vai gerar, e uma mínimo, que vai ser o intervalo mínimo que a gente vai gerar. Tá? A próxima coisa que a gente vai precisar é criar uma variável para cada operação. Então vamos lá. Soma é igual a 0. Subtração é igual a 1. Divisão é igual a 2. E multiplicação é igual a 3. Tá bom? Ah, por que que você está dizendo que soma é 0, subtração é 1, divisão é 2 e multiplicação é 3? Isso aqui também poderia ser assim. 1, 2, 3 e 4. Poderia ser qualquer valor. Aqui não tem nenhum problema, tá, gente? O que a gente está fazendo é porque a gente não consegue gerar a operação em si de forma aleatória. Mais, menos, dividir e multiplicar. Mas a gente consegue gerar um número, né? A gente não já tem aquela funçãozinha que gera um número? Aquele range lá que a gente chama, o random? Então, a gente vai atribuir como se toda vez que eu dissesse que a operação é 0, é soma. A operação é 1, é subtração. Entendeu? As coisas podem ser vistas de uma forma diferente, vamos dizer assim. Outra coisa que a gente tem que pensar aqui agora é o nosso loop, né? Que é sempre que vidas for maior do que 0, eu rodo o jogo. Perfeito. Até aqui a gente tem uma boa parte já do nosso jogo definido. Tem as configurações, o limite máximo e mínimo, tem a parte que vai controlar as vidas do usuário, tem a parte que vai adicionar e remover pontos dele, e tem a soma. Então vamos lá. A gente agora vai criar os números aleatórios. A gente vai gerar o número 1, tá? Que é com aquela função lá math.floor e math.random multiplicado pelo número máximo menos o número mínimo mais o número mínimo, tá? É assim que funciona. A gente vai gerar esse número duas vezes. A gente vai gerar um número para o número 1 e um número para o número 2. E a gente também precisa gerar a nossa operação, tá? O que é a operação? É um número que vai até 4, que vai gerar 0, 1, 2 e 3, tá? E o mínimo dele é 0. Você que assistiu a última live, você lembra que eu falei que se a gente está pegando 4, está diminuindo 0, continua 4. Depois se a gente pega esse número e soma 0, continua 4. Então isso aqui não vai mudar nada. Então a gente pode só remover essa parte aí e fazer só isso, tá? Então perfeito, a gente já está gerando o nosso número 1, o nosso número 2, a nossa operação. Qual o próximo passo? O próximo passo agora é entrar nos ifs. Vamos lá, se a operação for igual à soma, o que é que ele vai fazer? Ele vai somar. Se a operação for igual à subtração, a gente vai copiar esse código aqui para todas as operações, tá? A divisão e a multiplicação também. Vamos lá, divisão e agora multiplicação. Então agora a gente já tem o controle aqui de todas as nossas operações. Soma, subtração, divisão, multiplicação. O que a gente precisa fazer agora? Tem várias formas de fazer isso, tá?
A forma que eu vou fazer é o quê? Eu vou criar outra variável aqui, chamada sinal. Essa variável ela é um string e ela começa sem nada, ela é um texto vazio, tá? Esse sinal, ele vai ser o quê? Se a operação for soma, o sinal é de mais. Se a operação for subtração, o sinal é de menos. Se a operação for divisão, o sinal é a barra. E se for multiplicação, o sinal vai ser o asterisco, tá? Então a gente já tem todos os sinais, já está tudo bonitinho. Se eu colocar aqui, ó, um alerta dizendo quanto é o número 1 mais o sinal mais o número 2 mais a interrogação, o que é que vai acontecer? Eu vou até colocar aqui também, ó, vidas menos igual a 1, só para ele não travar meu computador, tá bom? Computador não, né? Travar a aba do Chrome. Ó, tá gerando 4 mais 8, 6 menos 8, 1 vezes 1. Ó, tá gerando números aleatórios e tá gerando a operação de forma aleatória também já. Tá vendo? Por que isso? Porque a gente gera um número para a operação e a gente verifica. Se esse número for 0, é soma. Se esse número for 1, subtração. 2, divisão. 3, multiplicação. Depois a gente coloca nessa variável do sinal o sinal de verdade que ele vai mostrar. Tá? Qual é o sinal para o usuário. Se é o sinal de mais, se é o sinal de menos, ou de divisão, ou de multiplicação. Agora a gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa perguntar para o usuário, né? Não vai ser um alerta aqui vai ser um prompt. Para a gente perguntar para o usuário qual é esse valor. E a gente também vai criar uma variável para colocar assim, valor digitado. Estou colocando valor digitado para ficar mais fácil na cabeça que esse valor foi o que veio do usuário. Foi ele quem digitou. Tá bom? E agora a gente vai precisar comparar se esse valor digitado é igual ao resultado dessa operação. Como que a gente sabe o resultado? Se a operação é aleatória. Vamos fazer o seguinte, vamos criar outra variável aqui chamada resultado. Que ele começa com 0. Tá? Ele pode ser 0 aqui. Se o sinal for de mais, o resultado ele é igual a N1 mais N2. Se for subtração, o resultado é N1 menos N2. Se for divisão, o resultado é N1 dividido por N2. E multiplicação é N1 multiplicado por N2. Tá? Então a gente já tem o nosso resultado, já tem o nosso sinal, já tem tudo bonitinho. Vamos testar agora se esse resultado está certo. Vamos fazer o quê? Valor digitado foi igual ao resultado. Tá? Porque o valor digitado pelo usuário deve ser o resultado da operação. E a operação aqui, o resultado já está baseado na operação certa aqui, ó. Porque se for uma operação de soma, ele soma os dois números. Se for uma operação de subtração, ele subtrai, de divisão ele divide, de multiplicação ele multiplica. Então aqui significa que o valor foi correto, o valor digitado está certo. Se o valor digitado for certo, o que a gente faz? Pontos, adiciona 5, né? E a gente também vai checar se os pontos são divisíveis por 20 e sem resto. Por que isso? Por que 20? Porque 20 é o número que a gente está usando para aumentar de nível. Então, se os pontos forem 20, 40, 60, 80, 100 e assim vai, sempre que o número for um divisor de 20, um múltiplo de 20, ele vai pegar o número máximo e vai adicionar 10. Tá? Aí, da próxima vez que ele for gerar um número, o que é que vai acontecer? Esse número vai ter 10 possibilidades a mais, vai ter 10, uma dezena a mais, né, para ser gerado. Então tá lindo aqui agora, a gente já está gerando. Se o valor não for, se o valor digitado não for igual ao resultado, no else aqui, a gente vai diminuir uma vida, né? Porque significa o quê? Significa que ele errou. Se ele errou, a gente também mostra uma mensagem, né? Vamos colocar aqui, alerta, errou. Você ainda tem mais vidas
mais vidas. E um ponto de exclamação. Então vamos testar isso aqui. Vamos pegar todo esse código, limpar aqui o console, colar e testar. Ah, já entrou num problema meio estranho aqui, ó. Vamos pensar isso aqui, ó. 2 dividido por 7. 2 é divisível por 7? É. Só que isso aqui vai dar um número quebrado. E eu acho que ainda é uma dízima periódica, né? Acho que sim. Vamos ver. 2 dividido por 7. É um número inteiro, mas é um inteiro bem grande. É um número fracional, não é dízima periódica, mas é um número fracional grande. Tá certo. Então a gente tem que checar se essa divisão vai dar inteiro. A gente vai ter que fazer isso também. Vamos lembrar, ó, manter na cabeça que a gente tem que checar se o resultado da divisão é o número inteiro. Se não for, a gente tem que gerar números aleatórios diferentes. Porque não dá para o usuário digitar 0.2 alguma coisa, né? Então pronto. Esse aqui a gente já vai errar. A gente errou, tem 2 vidas. 5 mais 5, está fácil, 10. Opa, acertou. 0 multiplicado por 4, 0. 5 vezes 3, 15. 1 menos 7. Eita. Número negativo na subtração. Não dá, né? A gente colocar aqui menos 6. Deu certo, mas eu não quero. Não quero número negativo por agora. Vamos ficar só no campo dos números inteiros. Vamos fazer o seguinte. A gente vai precisar adicionar aqui no sinal, na parte aqui que checa a operação de subtração, a gente vai precisar checar se o número 1 é maior do que o número 2, tá? Porque se o número 1 não for maior do que o número 2, ou seja, se o número 2 for maior do que o número 1, significa que a gente vai precisar inverter esses números, né? Porque se o número 2 for maior, por exemplo, se for 1 menos 10, vai dar menos 9. Eu não quero isso. Então a gente inverte para ficar 10 menos 1. Como que a gente inverte? A gente pode fazer só assim, N1 é igual a N2 e N2 é igual a N1. Infelizmente isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque a gente está pegando o valor de N1 e está colocando N2, certo? Essa parte aqui funciona. Só que quando a gente pegar o valor de N2 e colocar o valor de N1, o valor de N1 já vai ser igual ao valor de N2. Então os dois números vão ficar iguais. Entendeu? Porque esse número aqui, o N1, já está diferente. A gente já alterou ele antes. Então o que é que a gente faz? A gente vai criar uma variável aqui, ó. É guardar N1. E vai chamar ela de N1. Tá? Porque aí a gente vai alterar esse N1 aqui para o N2. E o N2, a gente agora vai chamar ele pelo que a gente tem guardado do N1. Certo? Então, isso aqui já foi. Número negativo na subtração ele não vai mais gerar. Aí agora vai ser a parte interessante, que é o número na divisão. Como que a gente sabe se o resultado da divisão vai ser um número inteiro ou não? Vai ser bem interessante. Vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar um while aqui. Exatamente, um loop dentro de outro. E a gente vai colocar assim, ó. Se N1, o módulo da divisão pelo N2, for igual a 0, ele não faz nada, tá? Por quê? Porque se N1, o módulo da divisão por N2 for igual a 0, significa que está certo. Então não é igual a 0, é diferente. Tá? Nesse caso aqui é quando for diferente. Por quê? Porque isso significa que o resultado da divisão não é um número inteiro. Tá? Então quando o resultado da divisão não for 0, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai gerar números novos. Simplesmente copiar esse código aqui de cima e colar aqui dentro desse while. A gente apaga o let, tá bom? Porque a gente não quer o let de novo, a gente não está definindo uma variável, essa variável já existe. A gente está só alterando o valor dela. Se a gente fosse definir outra variável, a gente chama o let. Por exemplo, se a gente quisesse colocar aqui o N5, N4, N5, aí a gente precisaria chamar o let. Mas como a gente não está definindo, a gente está só alterando, a gente só chama o N1 e o N2 sem o let, tá bom? Então, foi. A gente já está alterando
e tentando gerar número até que o resultado da divisão seja 0. Vamos testar isso aqui. 0 multiplicado por 4 é 0. 6 mais 2 dá 8. 5 mais 3 dá... Não, 5 vezes 3 dá 15. 5 menos 3 dá 2. 12 dividido por 6 dá 2. 3. Opa! 0 dividido por 10. 0? É 0, não tem problema. 25. Aqui vai dar 15. Isso aí não dá para fazer de cabeça assim de uma hora para outra. 18. 2. 35 dividido por 5. Então tá vendo ó, que todas as operações estão resultando em valores inteiros. A 7, né? E assim vai. Perdeu a vida, perdeu a vida. Você tem 0 vidas. Não era pra gente estar mostrando quando tem 0 vidas, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que eu não sei se vocês viram, mas eu tô falando aqui ó, que no Game Over eu quero que ele faça uma pergunta. Eu quero que ele pergunte se o usuário quer jogar novamente. Então vamos lá. Vamos fazer essa parte dessa pergunta. Se vidas for igual a 0, tá? Se a gente vai fazer o prompt lá, né? For igual a 1, já vou explicar esse 1. O que é que a gente vai fazer? A gente vai falar assim: game over, vírgula, você fez pontos. Aí vai colocar um ponto, vai quebrar a linha, lembra lá do barra invertida N, e vai dizer assim: para jogar novamente, aperte, digite 1. Ponto. Então, se ele digitar 1 é porque ele quer jogar novamente. Então, se o resultado desse prompt for 1, o que é que a gente faz? O que é que a gente precisa fazer para que ele comece a jogar de novo, do 0? Primeiro, a gente precisa dar 3 vidas para ele, né? A gente dando 3 vidas, o jogo volta ao estado inicial? Não. Por quê? Porque se ele tiver feito 60 pontos, o número máximo já não vai estar mais em 10, como é o começo aqui. O número máximo ele vai estar em o quê? 40, né? Então a gente precisa retornar o valor do número máximo. Então a gente vem aqui, número máximo é igual a 10. É isso. A gente alterando essas duas coisas, o jogo volta ao estado inicial. Aí a gente está olhando aqui, ó, a gente tem um if e dentro tem outro if e só. Precisa desse outro if aqui dentro? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode remover esse if de baixo. O que é que a gente faz? Ao invés da gente fazer um if e outro, a gente coloca um i aqui, ó. Se as vidas forem iguais a zeros e ele pressionar 1 para jogar novamente, significa que a gente vai resetar o número de vidas e vai resetar o máximo dele. Se não, não faz nada. Opa, parece que eu errei aqui, hein? Nem sempre dá para juntar os ifs. E eu vou mostrar por quê agora. Vou pegar isso aqui, vamos rodar aqui, ó. Eu errei, você tem 2 vidas. Eu errei, você tem 1 vida. Eu errei, game over, você fez 0 pontos. Para jogar novamente, digite 1. Eu não quero jogar novamente, só apertar ESC. Você tem 0 vidas. Não é para mostrar esses 0 vidas, tá? E mesmo que eu digitasse que queria jogar novamente, olha o que acontece. Quero jogar novamente. 1. Enter. Você ainda tem 3 vidas, porque o vidas voltou e esse alerta vai ser mostrado, tá? Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar, voltar esse if para baixo, tá? Esse if aqui não vai dar para mesclar. Então a gente fecha aqui, coloca o if de novo aqui, ó. E tá certinho. Faltou um parênteses aqui, uma chave aqui em cima. Certo? Deixa eu
fechar isso aqui, ficar mais fácil para vocês verem. Se as vidas forem igual a 0, dentro a gente vai fazer esse if do game over. Se ele apertar 1, a gente vai reiniciar tudo, né? E se as vidas não forem igual a 0, aí o que a gente faz? A gente coloca esse alerta dentro, tá? Você errou, ainda tem X vidas. Ah, tem outra forma de fazer também. A gente pode fazer de uma forma juntando os ifs. Tem um jeito de fazer. Seria como? Seria se a gente juntasse os ifs, tá? Como a gente estava fazendo antes. Aqui a gente vai juntar esses dois ifs juntos. Vai colocar um i aqui. Se as vidas forem iguais a 0 e o prompt aqui, ó, tá? A gente vai alterar as vidas e alterar o máximo. Se não, se as vidas forem maior do que 0, aí a gente diz que ele errou e ainda tem X vidas. Funciona do mesmo jeito. Eu estou mostrando todas essas formas de fazer, que é para vocês verem que tem vários jeitos de fazer a mesma coisa na programação, tá? Vários. Então, ó, se for aqui, se a gente tá 1 para voltar ao jogo, ele volta para cá e vai aqui até o infinito, até você errar. Errou, digitou 1, ele volta de novo, foi errando até você digitar qualquer outra coisa ou só apertar Enter, é que ele para, tá bom? Então é isso. Esse aqui é o joguinho mais completo. Eu acho que a gente vai até parar por aqui, porque a gente não consegue adicionar tempo, tá? Quando a gente for pro HTML, a gente vai adicionar tempo, mas aqui a gente não consegue adicionar tempo. Por que a gente não consegue adicionar tempo? Porque o alert, primeiro a gente não tem onde colocar o tempo nesse alert, tá? Porque o alert é estático, ele não muda. Então eu não tenho como colocar um sinalzinho aqui de o tempo e o tempo caindo, tá bom? Então quando a gente for pro HTML mesmo, a gente vai colocar um relógiozinho e o relógio diminuindo, tipo 30 segundos, 29, 28, 27, tá bom? É isso. Acho que a gente resolveu tudo aqui, né? Aumentar a dificuldade. Pá. Dá um desafio para vocês aqui. Só um. Esse vai ser o mais simples até agora, tá? Dessa parte do jogo matemático. Faz o seguinte. Coloca o nome do usuário. Antes de começar tudo, pede o nome de usuário, tá bom? Antes de começar o jogo, você vai perguntar: qual o seu nome? Qual o seu nickname? Qual o seu nome de usuário? Aí a pessoa vai digitar lá, Augusto. Aí ele vai jogar na normal, no final ele vai dizer: Game over, Augusto, você fez X pontos. Tá bom? Só isso. Não precisa fazer mais nada com esse nome. É só pegar o nome, guardar durante todo o jogo e depois no Game over você mostrar o nome dele. Tá? Eu acho que é isso. Perfeito. É isso aí, pessoal. Tem o joguinho matemático. Eu coloquei esse nome script aqui, ó, porque o próximo vai ser no HTML, né? Que a gente vai fazer esse mesmo jogo de novo no HTML. Que eu quero que vocês entendam bastante essa parte dessa lógica, porque esse joguinho aqui tem muita coisa que a gente dá pra fazer nele, tá bom? Muita coisa mesmo. Na parte quando a gente for pro HTML, então, aí o céu é o limite, certo? E aqui tem muita coisa que dá pra aprender, tem muita coisa que dá pra tirar. Dá pra você ir pesquisando e colocar uma forma diferente. Se você quiser, você pode pegar aqui, ó, e adicionar também a potência. Vamos lá, sei lá, adicionar aqui potenciação. Aí a potência vai ser a operação 4. Você vai adicionar a operação 4 aqui. O número 2 eu fixaria no 2, né? Seria tudo elevado a 2, porque senão vai ficar difícil demais. E é isso. Pode colocar outras operações, pode colocar potência, pode colocar raiz quadrada, pode fazer mais muita coisa aqui dentro, tá bom? É isso por agora. Até a live de amanhã, dia 13 de janeiro de 2023. Muito obrigado quem estiver assistindo esse vídeo aqui.
e espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Tchau, tchau.